A concessão do efeito suspensivo ou não é o outro fato que o desembargador-relator pode decidir de forma isolada, de forma monocrática. E realmente é uma análise subjetiva que vai demandar exatamente uma análise com relação aos fundamentos que o agravante trouxe, a apreciação desse relator, em razão da urgência e também do perigo que existe na possibilidade de se executar a decisão objeto do recurso. Requisitar informações ao juízo, intimar a parte contrária para contrarrazoar o recurso, ou mesmo ouvir o Ministério Público, são coisas bastante naturais e que são necessárias dependendo de cada caso. O fato é que o que mais chama a atenção nossa hoje é exatamente essa análise da conversão do agravo de instrumento em agravo retido. E pior, a impossibilidade de se tentar modificar essa posição monocrática do relator no momento da recepção do recurso de agravo. Agora, voltando à negativa liminar de seguimento ao recurso, com base no artigo 557, essas são situações também que as últimas reformas do CPC trouxe à baila, que são situações em que o relator, em que verificar a inadmissibilidade do recurso, ou situações em que haja já uma consolidação jurisprudencial, quer seja por parte do Supremo, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio órgão colegiado do seu tribunal, ele pode, pensando e lembrando, acredito eu sempre, do princípio da economia processual, falar, olha, eu não preciso deixar esse processo correr, eu não tenho a necessidade que esse recurso seja analisado pelo órgão colegiado. Portanto, eu acho que esse recurso tem que ser indeferido liminarmente. Nesse momento em que faz essa análise, na verdade, ele está analisando o mérito do recurso. O mérito do recurso. E nesse aspecto, então, o legislador teve a cautela de assegurar, no parágrafo 1º do artigo 557, do mesmo artigo 557, a possibilidade da utilização de um recurso que se denomina hoje de agravo também, porque ataca de qualquer forma uma decisão interlocutória, ou seja, conceitualmente é o mesmo tipo de recurso, mas especificamente para se tentar rever essa decisão em que o relator, de forma individuada, ou seja, de forma monocrática, falou que aquele recurso não poderia ser julgado pelo órgão colegiado. Esse recurso deve ser manejado nos 5 dias, ou seja, a partir do momento em que a parte recorrente tenha conhecimento que essa decisão que negou seguimento ao recurso chegou ao seu conhecimento de forma pública, não é? Através dos órgãos oficiais de publicação dos atos judiciais, ele, nos 5 dias subsequentes, ele tem que interpor esse recurso. É uma petição de recurso de agravo também, e quem terá a competência agora para analisar se estava correta ou não aquela interpretação do relator em negar liminarmente seguimento ao agravo, será da própria turma que teria competência para julgar o agravo de instrumento. Ou seja, ao mesmo tempo em que o legislador tentou minimizar, encurtar o tempo de julgamento desse recurso, falando, olha, nesses casos excepcionais do 557, não há necessidade que o recurso seja julgado, no momento em que ele fez isso, ele teve que viabilizar uma forma de revisão desse ato judicial, uma vez que ele é feito de forma monocrática. Então, somente nesse caso eu poderia tentar rever essa decisão que cabe ao relator de forma, repito, individual, modificar ou pelo menos inviabilizar a análise do julgamento do agravo de instrumento por parte do órgão colegiado. Feito isso, o processo vai por uma sessão colegiada e é julgado, aí dependendo do órgão colegiado ou do sistema organizacional do tribunal competente, ele vai ser julgado pelo órgão colegiado e ser conhecido e provido ou não. Ou seja, esse recurso de agravo, teoricamente, teria que começar e terminar num prazo de 30 dias. De uma forma bastante simples, essa seria a tramitação da interposição do agravo de instrumento, de uma forma geral, atacando decisões interlocutórias. Agora, eu gostaria de encerrar minha fala simplesmente lembrando que esse recurso de agravo de instrumento também pode ser utilizado, e é muito utilizado hoje, nos casos em que haja a denegação de seguimento da interposição do recurso especial e do recurso extraordinário para o Supremo e para o Superior Tribunal de Justiça. Toda vez que um jurisdicionado tenta interpor um recurso especial ou um recurso extraordinário, quer seja para o STJ ou para o STF, e o recebimento desse recurso por parte do tribunal, e normalmente por parte do presidente desses tribunais, é negado, ou seja, esse
presidente, aqui não vou tecer considerações com relação à possibilidade, se está correto ou não, da análise do segmento desse recurso por parte desses presidentes, mas no momento em que esse recurso tem o seu segmento negado, no momento em que isso acontece, essa negativa é feita através, como eu falei no início da fala, também através de uma decisão judicial classificada como uma decisão interlocutória. Se decisão interlocutória é, qual o recurso oponível? Recurso de agravo de instrumento. E aí eu posso me utilizar novamente do recurso de agravo de instrumento, focando-me no órgão competente colegiado para julgar o recurso especial extraordinário, como sendo o órgão competente para julgar esse recurso de agravo de instrumento. Qual a grande diferença que existe com relação à forma de interposição desse recurso de agravo de instrumento, quando da denegação do segmento do recurso especial para aquele agravo de instrumento que eu interponho contra uma decisão interlocutória, por exemplo, de primeiro grau, no exemplo que eu dei com relação à negativa da realização de uma prova pericial. Neste caso, esse agravo de instrumento, diferentemente do que acontece no outro, ele é protocolado perante o tribunal de origem, ou seja, se aonde houve a negativa de segmento do recurso especial ou do recurso extraordinário, é o órgão apto para receber o agravo de instrumento. Lembre-se que no outro eu já protocolo o recurso direto perante o tribunal competente para julgar. Aqui não. Aqui eu faço a interposição do recurso perante o órgão que prolatou aquela decisão, que proferiu a decisão negando segmento ao recurso de agravo. E a outra grande diferença que nós temos que lembrar é com relação aos requisitos indispensáveis e previstos também pelo Código de Processo Civil, especificamente no artigo 544, em que, além daqueles requisitos com relação à identificação dos advogados na petição recursal, do endereço profissional desses advogados na petição recursal, questões de fato, de direito, de motivos de reforma, próprio pedido de reforma, eu tenho obrigatoriamente que juntar uma outra série de documentos indispensáveis para o conhecimento do recurso. E vão me permitir ler o artigo 544, seu parágrafo 1º, que assim determina quais são os recursos necessários para acompanhar a minha petição de agravo de instrumento. Peças obrigatórias para a interposição desse recurso. Cópia do acórdão recorrido, da certidão da respectiva intimação, petição do recurso denegado e das contrarrazões do recurso, cópia da decisão agravada, certidão da respectiva intimação com relação a essa decisão agravada, cópia das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Vocês veem que então eu tenho um elenco maior de documentos indispensáveis para o conhecimento do julgamento do meu recurso, agora por parte do STJ e do STF. E por que essa exigência? Pela mesma razão que acontece a exigência em relação ao agravo de instrumento interposto contra uma decisão de juiz de primeiro grau. Para que o tribunal competente tenha matéria e tenha material indispensável para o conhecimento da causa e verificação se é ou não um momento de reforma e, no caso específico, de solicitar a subida desse recurso especial ou do recurso extraordinário. São exigências que são levadas a ferro e fogo, me desculpe a expressão chula, por parte dos órgãos julgadores. A parte não tem qualquer possibilidade de tentativa de juntada desses documentos, a não ser no momento da interposição do recurso, ou seja, a análise desses requisitos formais ela é bastante severa por parte dos órgãos julgadores, a ponto de que situações bastante importantes deixam de ser revistas em razão exatamente da não observância desses requisitos formais. E o que é pior, muitos tribunais, infelizmente, além dessas peças obrigatórias previstas pelo Código de Processo Civil, chegam a alguns entendimentos em que eu tenho que juntar outras peças ditas indispensáveis. Que peças são essas? Cada um tem sua interpretação. O fato é que o recurso de agravo de instrumento é um recurso muito utilizado, é o recurso mais reformado, como eu comecei a falar, e é um recurso que está sendo objeto de recurso de reforma agora, pelo menos nova tentativa de reforma, por parte do Congresso Nacional, especificamente do Senado, em que há discussão de uma proposta de reformulação do Código de Processo do primeiro ao último artigo. Tenta-se acabar com o recurso de agravo de instrumento, acredito eu que não vão conseguir, até porque no próprio projeto já existe também uma margem de segurança para utilização em casos excepcionais. É um recurso que demandaria uma discussão com mais tranquilidade, mais profundidade, mas na medida do possível a ideia nossa aqui era trazer para os colegas uma visão básica ou
passos a serem seguidos na interposição, na utilização da interposição do recurso de agravo de instrumento, e sempre que for solicitado pela AENA, eu estarei aqui presente, ávido a falar sobre o processo civil e, se for o caso, para voltar a falar sobre o agravo de instrumento. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia.